Bem-vindos mais uma vez ao canal Companhia das Índias. Nesse vídeo, nós continuamos a nossa primeira série de entrevistas chamada Justiças em Xeque, abordando o tema da justiça em várias sociedades e períodos da época moderna. Convidado do terceiro programa, Luiz Carlos Soares, é um dos pesquisadores mais experientes do nosso núcleo Companhia das Índias. Ele é professor titular aposentado do Departamento de História da UF e continua atuante no programa de pós-graduação do nosso instituto. Recentemente, Luiz Carlos foi professor visitante na Universidade Federal da Bahia. Entre as suas várias especialidades, ele estuda as transformações ocorridas na Inglaterra do século XVIII. Esse interesse se materializa em livros publicados sobre a ciência, a filosofia natural e a sociabilidade inglesas, e também na formação de novos historiadores especialistas nesse ambiente. Muito obrigado, Luiz Carlos, por estar aqui conosco. É um prazer muito grande conversar com você. Bem, o prazer é todo meu. Eu agradeço ao convite feito pelo Rodrigo, em nome da Companhia das Índias, e eu realmente me sinto muito lisonjeado de estar participando como entrevistado dessa série da Companhia das Índias, núcleo ao qual eu tenho o grande prazer de pertencer já há bastante tempo. Bom, nós vamos começar essa entrevista com algumas imagens dos trabalhos de William Hogarth, um artista que viveu em Londres entre 1697 e 1764. Quem se debruçou sobre a obra deste personagem foi uma ex-orientanda de graduação, de mestrado e doutorado do Luiz Carlos, a Laila Luna de Leon. Em suas pesquisas, a Laila nos mostra como esse talentoso pintor, desenhista e gravador inglês produzia quadros e gravuras com uma forte conotação moral, e esses trabalhos eram vendidos entre as classes médias daquele mundo em transformação. Entre os temas abordados por William Hogarth, um artista que estava em sintonia com seu próprio tempo, por assim dizer, há um interesse em retratar julgamentos e criminosos sendo punidos ou presos. Por exemplo, nesse quadro, cuja imagem passamos a ver, que está atualmente na Galeria Nacional de Retratos em Londres, feito no ano de 1729. Nesse quadro, vemos o julgamento ocorrido na Câmara dos Comuns, no Parlamento, de um diretor da chamada prisão de Fleet, que era então acusado de maus tratos, tortura e corrupção no tratamento dos presos. Na imagem, o réu, Thomas Bainbridge, aparece à esquerda, sendo protagonista deste escândalo que foi muito divulgado na imprensa da época. Segundo a Laila de Leon, cuja tese de doutorado foi fundamental para a introdução dessa entrevista, este e outros julgamentos geraram uma reforma que amenizou, mas não resolveu, o problema das condições dos presos. O quadro, de tinta a óleo com dimensões pequenas, medindo quase 44 centímetros de altura por 54 centímetros de largura, foi comprado por um parlamentar deste comitê de investigação, que é também retratado na pintura. Provavelmente, este parlamentar permitiu que o William Hogarth acompanhasse algumas sessões de julgamento para realizar a obra. A cena aqui é idealizada, evidentemente, com um preso agachado ao centro, expressando seus maus tratos sofridos, e o cenário frio, meio escuro, pintado com cores terrosas, inclusive uma cela com grades atrás, tudo isso em contraste com as perucas um tanto empoadas e luminosas dos membros do parlamento. Com essa pintura, William Hogarth ganhava novos clientes parlamentares, divulgava o seu trabalho e tratava o tema da justiça de uma forma moral, pois o infrator, nesse caso, podia ser mais inocente que o seu próprio algoz. Essa dimensão interativa com a sociedade aparecia em outras obras do William Hogarth sobre o destino dos criminosos. Desde 1737, o artista tinha conseguido quebrar o monopólio das print shops, ou as chamadas lojas de impressos, nas vendas das gravuras, um assunto sobre o qual nós vamos conversar mais adiante. Por meio de anúncios em jornais, ele recebia encomendas para reproduzir seus trabalhos nesses impressos, que começavam a rivalizar com os quadros na decoração das casas, sendo pendurados também nas paredes, com molduras elegantes e vidros laminados à frente. Nós reproduzimos agora imagens exemplares da série chamada Quatro Estágios da Crueldade,
de 1751, por exemplo, existentes na Galeria Tate, no Museu Nacional de Arte do Reino Unido. William Hogarth fazia todo o processo de produção das gravuras, desde o desenho aplicado no molde de madeira, como nesse caso, ou na chapa de cobre, com auxílio de uma água forte, uma espécie de ácido, e do buril, um tipo de agulha, passando pela sua impressão e pela venda. Assim, ele tornava o preço desses impressos mais acessível e controlava o número de cópias feitas. Como vemos, as 4 ilustrações impressas com moldes de madeira, de custo mais barato, por vezes com tamanhos diferentes entre si, entre 46 e 32 centímetros de altura e largura, essas gravuras mostram reflexões sobre os temas da criminalidade e da justiça. Nelas, Hogarth representa a história do órfão fictício chamado Tom Nero, que na primeira imagem, a da esquerda, simboliza a negligência das paróquias em vigiar os meninos que torturam animais no pátio de uma igreja. Já na segunda imagem, sempre da esquerda para a direita, o adulto Tom Nero é retratado castigando o cavalo de uma carruagem após o acidente. Os juízes na carruagem se preocupam somente com a ocorrência e não com o animal em si. E ainda por cima há uma criança sendo atropelada por uma carroça e o espancamento de um cordeiro. Na terceira ilustração, Tom Nero, após seduzir e engravidar uma jovem empregada, mata ela com cortes na garganta e nos pulsos. Depois de ser enforcado pelos crimes cometidos, o corpo de Tom Nero é dissecado por cirurgiões, enquanto um público ávido e muito curioso assiste a esse teatro de horrores. A dissecação dos condenados à força foi institucionalizada como pena máxima 1 ano após a publicação desse trabalho de William Hogarth, mas ela já era praticada de forma esporádica desde o século XVI, no reinado de Henrique VIII. Bom, há vários outros elementos simbólicos nessas imagens muito ricas que poderiam ser explorados aqui. Mas, Luiz Carlos, o que a gente gostaria de saber é se o artista William Hogarth, por meio desses trabalhos realizados, ele apresentava uma espécie de justiça moral em contraposição a uma justiça institucional. O que você pensa sobre esse ambiente da Inglaterra do século XVIII em relação a esse assunto aqui colocado? Não resta a menor dúvida, né, que Hogarth, William Hogarth, ele tinha uma perspectiva reformista. Então, nesse aspecto, se ele não faz uma oposição, digamos, criticando a existência da justiça institucional, por outro lado, ele aponta que essa justiça institucional ela deve ser reformada. Então, nesse sentido, né, é claro que há um projeto, digamos assim, moral, né? Ou seja, uma perspectiva de uma justiça moral em relação àquela justiça existente. Por quê? Porque é uma justiça que, mesmo com as modificações institucionais introduzidas pela Revolução Gloriosa em 1689, né, era uma justiça que mantinha uma estrutura ainda tradicional. Não houve claramente uma reforma do judiciário e, consequentemente, de muitas das práticas do judiciário no imediato pós-1689. Essas coisas vão acontecendo aos poucos e gradativamente em uma da boa tradição histórica inglesa. Os ingleses, inclusive, depois do interregno de 1648 até 1660, o período cromwelliano, né, eles ficaram um tanto quanto que traumatizados em relação a mudanças abruptas, né, porque aquilo para eles, né, foi uma coisa muito abrupta. Então, a partir daí, eles vão procurar, as diversas forças políticas, né, vão procurar desenvolver uma espécie de uma via, quando necessário, de modificações bastante gradual, né? Bastante, digamos assim, mais harmônica. Esse, de certo modo, é um projeto, né? Embora 1689, quer dizer, 1688 e 1689 não tivesse sido uma coisa assim tão calma, tão tranquila, ou embates, né? Mas, na perspectiva de Hogarth, né, o que há
é uma justiça que ainda mantém muitas das velhas práticas, muitas das antigas práticas, né? E essas práticas elas são muitas vezes associadas também às próprias mentalidades ainda mais tradicionais dos agentes da justiça, né? Que agentes da justiça são esses? São pessoas originárias de certos segmentos superiores da sociedade, ou mesmo de perspectivas aristocráticas, ou então, se não, de segmentos mais ricos da sociedade, que tinham condições de estudar, né, fazerem os cursos de direito, de entrarem nas corporações de advogados, né, e essas pessoas, em geral, elas procuravam manter certos princípios, né, que, segundo Roga, né, já não estariam mais adequados a um tempo de mudança, né? Então, até mesmo porque ele é um reconhecido defensor, né, do pós-1689, dos efeitos da Revolução Gloriosa, o que a Revolução Gloriosa significou de mudanças políticas e institucionais, né? E certamente esse seu projeto moral, que ele chamava do moderno objeto moral, né, era uma forma de aprofundamento, né, dessas mudanças institucionais. As reformas deveriam vir por aí, né? Aquilo que a Laila Luna de Lyon tão bem especificou na sua tese de doutorado, sua excelente tese de doutorado, que era um projeto que efetivamente procurava a reforma da sociedade, um projeto moral, não no sentido exclusivo do maniqueísmo do bem e do mal, mas é um projeto de instituição de novos valores éticos, políticos, culturais e sociais na sociedade. E nisso, Roga também ele já aponta para uma nova dimensão, que é uma dimensão claramente ilustrada, né, que vem no decorrer do pós-1689, em defesa da tolerância, da empatia, da civilidade, né, que inclusive não era só um projeto pessoal do Rogan, não era um projeto, uma perspectiva que já estava circulando, evidentemente, na cabeça de muitas pessoas, de novos segmentos sociais, de novas perspectivas que surgem no pós-1689. Até mesmo porque muitos desses agentes do judiciário, né, eles eram impregnados, evidentemente, de certas concepções, né, concepções classistas, inclusive, porque a sociedade inglesa, no início do século XVIII, talvez diferentemente, né, das outras sociedades europeias continentais, ela já se via como uma sociedade de classes, né, classes baseadas no ter e no haver, né, até mesmo porque a partir da restauração, a partir de 1660, a sociedade se reconfigura, né? Aquela coisa da monarquia continua a existir, né? E a monarquia sendo dotada de uma perspectiva cada vez mais baseada no parlamento, né? Como é interessante o trabalho da Laila, né, e outros estudiosos também, que já se debruçaram sobre a produção do William Hogarth, porque ela também fala de uma circulação, não é? Quer dizer, a venda, e, portanto, havia consumidores que, hipoteticamente, compreendiam a crítica, em alguma medida, do que estava sendo veiculado ali naquele quadro a óleo ou naquela gravura. E, portanto, ele, como ilustrado, tinha um diálogo a nível de ideias em outros agentes e setores sociais dessa Inglaterra do século XVIII. Talvez, nas aparências, se mantém aquela velha perspectiva de uma sociedade de ordens, com a aristocracia e com os segmentos clericais, né? E o povo, mas isso era uma coisa muito aparente, talvez, a manutenção de uma certa tradição, que as tradições não desaparecem imediatamente. Mas essa aristocracia formada pela alta nobreza e também por uma baixa nobreza, né, ela é constituída basicamente por proprietários, grandes proprietários de terra, né, que inclusive tinham uma vinculação produtiva muito mais mercantil, né, dentro de uma lógica completamente diferente que se dá a partir daquele processo de formação dos campos fechados, dos enclosures, enfim. A monarquia restaurada, inclusive, ela praticamente vai ter que produzir uma nova nobreza, uma nova sociedade de corte,
né, em função do que aconteceu anteriormente, praticamente com o desaparecimento, né, de setores aristocráticos no período anterior do Interregno Cromwelliano. E, além disso, um novo desenvolvimento econômico, comercial, há setores emergentes, né, que a própria época vai chamar de middle sort people, que são as chamadas classes médias, setores profissionais vinculados ao comércio, às finanças, talvez a produção manufatureira, né, e inclusive segmentos de profissionais liberais, de clérigos, de pequenos e médios proprietários, diversos segmentos intermediários, né, que inclusive precisavam se destacar dessas classes mais humildes, mais pobres, né, a chamada low classes, né, ou mais tarde vão chamar de working classes, as classes trabalhadoras do campo e da cidade. Né? E tudo isso se baseia numa lógica do ter e no haver, né, da riqueza e da pobreza, que inclusive são, de certo modo, naturalizados na sociedade. Né? Hogarth, ele não vai questionar, por princípio, toda essa ordem. Né? É uma ordem ainda extremamente em que as desigualdades sociais são vistas como um processo natural. Mas os extremos dessa ordem, né, incomodavam bastante a Hogarth, no sentido de que, por um lado, né, os mais ricos tinham uma perspectiva de arrogância, né, uma perspectiva de uma riqueza que os inflava e olhava os de baixo, principalmente as populações trabalhadoras, de um modo evidentemente enviesado, né, não como elementos servis, né, porque a lógica da servidão praticamente já tinha sido abolida, mas com uma superioridade em relação aos outros segmentos. Né? E as chamadas camadas intermediárias, às quais Hogarth estava vinculado, né, às quais ele procurava, em muitos aspectos, representar seus sentimentos, suas perspectivas, né, seus projetos, também essas classes intermediárias, as classes médias, procuravam se distinguir não só moralmente, mas até mesmo aos poucos e gradativamente com projetos de incursão na política, projetos de sociabilidade, né, projetos culturais, de forma diferente dos valores estabelecidos aristocraticamente. Né? E procurava também se distanciar, né, das chamadas camadas populares, vistas, de certo modo, como ignorantes, supersticiosas, né, talvez por conta da sua própria condição social, né, que eram camadas que tinham que ser efetivamente educadas, elas tinham que ser instruídas dentro de uma lógica, de um projeto, né, de reforma moral da sociedade. Então, nesse aspecto, né, a obra de Hogarth caminha, né, inclusive de uma crítica social, mas de uma crítica social no sentido do aperfeiçoamento de uma ordem, aquela ordem liberal estabelecida no 1689, né, dentro de uma lógica protestante, né, daí, por exemplo, algumas referências, né, críticas ao clero, aos procedimentos do clero, né, que muitas vezes tinha uma perspectiva bastante tradicional. O clero, no início do século XVIII, era dividido, né, entre uma perspectiva mais ortodoxa do anglicanismo e uma perspectiva mais liberal, né, reformadora, uma perspectiva ortodoxa e conservadora, né, que era a base do partido Tory, né, outra perspectiva mais liberal e reformadora, né, que era a base do partido Whig. Né. Hogarth era um Whig. Então, nesse sentido, a crítica dele vai na busca do aperfeiçoamento das instituições, no aperfeiçoamento das pessoas, dos indivíduos, através desse novo projeto, que é um projeto moral, mas também um projeto cultural. É uma situação bastante complexa, mas agora você tocou num ponto, né, como que as posições políticas elas podem ter relação com essa crítica social, mas não de uma forma simplista,
ou direta. A coisa é mais complexa, não é? Porque passa pelo desenvolvimento das próprias sociabilidades, e, afinal, é uma monarquia constitucional, onde as posições políticas, por vezes, oscilam, não é? Então, é importante a gente não ser meio dicotômico, né? E você tocou agora nos Whigs e Tories, que não podem ser tidos de uma maneira tão simples, né? Porque o debate político na Inglaterra, nesse momento, é complexo. Principalmente depois da Guerra da Sucessão Espanhola, né? A Guerra da Sucessão Espanhola que marca a ascensão britânica, não só inglesa, mas britânica de modo geral, no panorama europeu e, consequentemente, no panorama mundial, né? E aí o que vai acontecer? É uma situação, né, histórica, um momento, um contexto histórico que possibilita justamente o incremento de práticas mercantis, práticas financeiras, e, por exemplo, a Bolsa de Londres, né, o Royal Exchange, né, que até então, até o início do século XVIII, era uma bolsa de comércio, né, uma bolsa comercial onde os comerciantes iam lá, trocavam, compravam mercadorias, né, faziam um câmbio, né, a partir daí se torna um mercado de capitais, né, com o surgimento de companhias, muitas companhias acionárias, companhias por ações. A nova economia mundo que surge a partir daí, no final do século XVIII, ela não tem mais como base Amsterdã, mas sim Londres, que passa a ser o principal núcleo, né, dessa principal base dessa economia mundo. E tudo isso, de certo modo, sacudiu aquele antigo mundo do anglicanismo conservador, que era, digamos assim, substrato dos Tories, né, acostumados mais a uma vida rural, na Inglaterra, enfim, né? E isso daí dá início a um processo gradativo de urbanização, de crescimento das cidades no século XVIII, né? E, de certo modo, muito das críticas que as viagens de Gulliver, né, com Swift, né, trazem são críticas a esse novo mundo, né, esse novo mundo comercial, financeiro, o entrecruzamento, inclusive, dessas práticas comerciais e financeiras com a política, né, principalmente na ocasião da primeira grande crise financeira do mundo moderno, que é a crise de 1720. O Swift está fazendo muitas críticas a essa situação dentro de uma outra perspectiva, né, que, inclusive, de certo modo, tinha uma certa direção, principalmente a figura do ministro Robert Walpole, que é a grande liderança política dos Whigs, que vai conduzir, né, os governos praticamente por mais de 2 décadas. Né? Então, essa é a base da crítica do Swift. De certo modo, a crítica de Hogarth, em alguns aspectos, podia se encontrar com a crítica do Swift, mas elas tinham bases, né, e também direções bastante diferenciadas. Né? Interessante, Luiz Carlos, como que você faz a relação da história factual e como que esse conhecimento empírico mesmo dos eventos da história da Inglaterra ele é fundamental para que a gente entrecruze com uma dada produção cultural. No caso do William Hogarth, os quadros e gravuras, no caso do Jonathan Swift, os livros. E é muito curioso também como esses objetos, estava pensando aqui, livros, quadros, gravuras, eles ultrapassam o seu próprio tempo e vão repercutir e serem ressignificados na história da Inglaterra tempos depois, no século XIX, a crítica do Swift, a razão de Estado, do William Hogarth, a sua moralidade sendo apropriada de outro jeito, já no reinado da Rainha Vitória, e por aí vai. Mas pensando nessa história da Inglaterra, né, que chega até nós, que não somos especialistas, por alguns momentos fortes, assim, como, por exemplo, as revoluções do século XVII, como, por exemplo, o tempo da reforma anglicana e dos reinados da era Tudor. Normalmente, eu, que sou um professor de história moderna, os professores universitários, né, dos cursos de história costumam tratar bastante com seus alunos do parlamento inglês, evidentemente, mas no tempo pré-revolucionário, e tocamos no tema dos tribunais de prerrogativa régia, tentando driblar ali
as atribuições do parlamento, falamos, por exemplo, sobre a Câmara Estrelada e outros tribunais que acabam ficando para nós, não especialistas, conhecidos, ao menos na sua generalidade. Mas sobre a Inglaterra do século XVIII, como é que era esse funcionamento da justiça em termos institucionais? As coisas mudaram muito em relação ao período de antes da Revolução? Eu não sou nenhum especialista em história do direito, né, mas posso dizer que é uma questão, digamos assim, bastante complexa, até mesmo pelo fato de que, por exemplo, em muitos países se estuda a história do direito a partir de certas influências, né, de toda a prática do direito romano, que é um direito codificado, né, principalmente os países europeus continentais, os países latinos, né, da Europa ocidental e mesmo na Alemanha, não seguem uma prática talvez oriunda do direito romano, de codificação. Inclusive, depois a própria igreja ela adota essa prática de um direito codificado, né? Diferentemente da Inglaterra, onde sempre existiu uma prática de um direito baseado naquilo que eles chamam de common law, né? Ou seja, da lei comum. A common law, a lei comum, que era fundamental para estabelecer um common sense, ou seja, um sentido comum, orientador das práticas de regulação da sociedade, das práticas de organização, até mesmo política e jurídica, né, da sociedade. Essas práticas elas são anteriores à própria formação da Inglaterra como reino. Elas vêm do direito anglo-saxônico, dos bárbaros. Essa prática da common law ela vai ser muito importante nesse sentido de estabelecer regras comuns, né, procedimentos comuns, né. Mas, aos poucos e gradativamente, instituições mais formais vão sendo criadas, né, como os tribunais reais, os tribunais regionais nos condados, né, e os chamados juizados de paz, né, os Justice of Peace, né, que vão ser fundamentais como uma das primeiras instâncias de julgamento, principalmente de casos não considerados tão graves, né, mas mais aqueles vinculados aos usos e costumes. E essas práticas jurídicas elas são reforçadas no período de Henrique VIII, até mesmo no sentido de que se já havia uma tendência delas serem utilizadas com o objetivo de produção de uma conformidade política, né, com Henrique VIII, uma tendência à centralização monárquica maior, né, vinculada inclusive ao seu projeto reformista também, são mantidas no pós-1689, né, mas o pós-1689, quer dizer, a Revolução Gloriosa, ela vai trazer outros componentes que, se não mudam a estrutura jurídica e judiciária adotada, né, vão fazer com que ela se veja obrigada a uma redefinição, uma reconfiguração. Que práticas são essas? Primeiramente, o Bill of Rights, né? A Declaração de Direitos, ou de Direitos, melhor dizendo, Declaração de Direitos, que estabelece o quê? Não só os princípios da monarquia constitucional e parlamentar, né? Como também as novas formas de reconfiguração do Estado, né? Bastante, inclusive, baseadas no ideal lockeano. O Bill of Rights ele tem como complemento a adoção do habeas corpus. E isso vai ser, digamos assim, um procedimento jurídico, judiciário extremamente revolucionário para a época. Porque se não mudava a estrutura formal da justiça, vai mudar a prática da justiça. As mudanças na Inglaterra elas se davam pela prática. Eles não tinham um código digamos, criminal, um código de direito, e nem tinha um código de processo. Essas coisas não são codificadas, não tem uma mainframe, uma estrutura formal, né? À medida que as coisas vão acontecendo, né, na base da common law, na base da prática, a jurisprudência se cria a partir da prática. O habeas corpus vai introduzir
um princípio básico do direito, que é aquele princípio de que ninguém pode ser considerado responsável por um crime, por um mal feito, antes que aquilo seja efetivamente apurado, investigado, julgado, e aí sim, né, o indivíduo pode ser condenado e pagar pelo crime, pelo mal feito, pela ofensa, seja ofensa individual, seja ofensa pública, né? Seja ofensa ao indivíduo, seja ofensa ao Estado. Isso vai ser fundamental porque não só reitera, né, a questão do processo, né, e da investigação jurídica, judiciária como ponto central, mas o princípio inviolável de não se poder acusar ninguém sem provas, sem comprovações, né, admitindo claramente o princípio de que, na base, todas as pessoas são inocentes até que se prove em contrário, né? Então, é parte do Estado ou da sociedade provar que o indivíduo efetivamente cometeu um crime, né? Seja ele um crime individual, um crime contra a propriedade ou mesmo contra, digamos assim, a organização pública, né? Então, isso vai ser fundamental, né? E toda a prática do direito vai se basear nesse novo elemento. No mesmo momento em que se estabelece essas novas diretrizes políticas que vão ser baseadas, né, em princípios da tolerância, da liberdade de imprensa, que é uma outra coisa que é extremamente importante, porque em 1695 é revogado Licensing Act, né, que era uma espécie de censura que já tinha sido estabelecida há muitos anos atrás. O que é a abolição desse Licensing Act? É a revogação da censura prévia a todo tipo de publicação escrita. Né? Claro, se o indivíduo, através de um escrito, de uma publicação, ofendesse alguém, certamente o ofendido, seja ele um indivíduo ou então o Estado, podiam tomar as suas devidas providências. Né? Mas, em princípio, todos eram livres para expressar a sua liberdade de opinião, enquanto em muitas outras monarquias isso não existia, existia censura. Né? Assim como não existia o princípio da liberdade individual. Né? Nós temos aí as famosas lettres de cachet, né? Na França, que era o vizinho que estava do outro lado do Canal da Mancha. A justiça inglesa, no século XVIII, ela é muito esmiuçada. Quer dizer, é uma coisa que surge na segunda metade do século XVII, porque, por exemplo, talvez esse detalhe seja importante. O indivíduo ele podia ir para Oxford ou Cambridge, ou qualquer outra universidade da Escócia e tudo mais, podia fazer o curso de direito. Né? Mas ele não poderia, em Londres, sobretudo, ele não poderia advogar se não estivesse vinculado a um tipo de organização corporativa que eles chamavam de Inns of Court. Eram instituições, né, de estrutura corporativa que formavam tanto os solicitors, que eram os advogados, que podiam atuar em determinadas instâncias do processo judicial, como os barristers, né, que eram aqueles advogados que só atuavam nos tribunais. Tinha essa distinção. E os juízes dos tribunais reais eram escolhidos justamente entre esses barristers. Eram cargos que tinham uma temporalidade muito grande e os monarcas escolhiam esses barristers efetivamente de acordo com as suas predileções. Ou então, a partir de um determinado momento, né, no pós-1689, o parlamento também passou a fazer a indicação desses juízes reais. Ótimo, Luiz Carlos. E como que você juntou agora nessa última resposta as transformações políticas, elas, não muito tempo depois, elas são acompanhadas de transformações também na ordem da justiça. Isso não exclui que haja críticas que fazem parte até de um terreno de uma opinião, podemos dizer que pública, que caracteriza a história da Inglaterra nesse período. E talvez, para ficar até um pouco mais claro, eu vou comparar um pouco com a França, né? Porque você tocou nas lettres de cachet, na censura,
e como que na França do século XVIII, final do reinado de Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, nós temos um poder estatal sobre a publicação, sobre os livros, muito mais presente, fazendo com que muito da literatura crítica seja impressa fora das fronteiras francesas, na Suíça ou nos Países Baixos. Temos aí os estudos do Robert Darnton sobre uma tipografia instalada na Suíça. Essa literatura clandestina ela foi, segundo o Darnton, importante, mas chegava de maneira externa à sociedade francesa, e temos lá a história particular que vai desembocar na própria Revolução. Mas voltando, então, à Inglaterra, acho que chegamos no ponto de explorar, a partir da censura, o campo das autorizações, das produções, e voltando ao William Hogarth, que funcionou para nós como uma grande metáfora dessa entrevista, por exemplo, por aquele quadro do julgamento ali no próprio parlamento, por um comitê da Câmara dos Comuns. E o próprio William Hogarth, como nós sabemos, ele se relaciona a essa dinâmica de leis mesmo sobre os direitos dos gravadores, sobre a venda das suas obras. Parece que há também uma mudança significativa nos autores, no próprio início do século XVIII, sobre os direitos de publicação. Então, da justiça, tocamos no tema da censura e nos direitos de autoria, digamos, ou de publicação dos autores em relação às suas obras. O que você tem a comentar a esse respeito? Imagina, a abolição da censura prévia. A gente está falando em 1695, final do século XVII, início do século XVIII. Né? É uma coisa de uma potencialidade transformadora das sociedades, né? Fantástica. Por exemplo, nem na Holanda, nem na República das Províncias Unidas dos Países Baixos, né, que era, digamos assim, uma sociedade comparativamente avançada para os padrões do século XVII, início do século XVIII, o país talvez mais urbano, né, da Europa naquele final do século XVII, início do século XVIII. Isso vai provocar grandes transformações, né, na produção, na comercialização e no consumo da cultura. Né? Mas, por outro lado, você tem que associar isso também a um outro processo, porque não é só, digamos, uma questão jurídica institucional. Não bastou abolir só a censura prévia, né, em 1695. Outras coisas acontecem na sociedade, por exemplo, o grande crescimento comercial, a ascensão das chamadas classes médias, que é um processo bastante significativo. Aquilo que advém disso, que muitos historiadores chamam de revolução comercial, revolução do consumo, com a intronização de novos segmentos sociais intermediários no consumo daquilo que antes eles chamavam de luxuries, ou seja, produtos de luxo. Né? Desde a época das especiarias orientais, as porcelanas chinesas, enfim. Né? E o que vai acontecer a partir do início do século XVIII é que essas luxuries vão ser transformadas em commodities, ou seja, produtos para a comodidade geral, daí o sentido de commodities. E isso daí não só, digamos assim, produtos, digamos, materiais, né, gêneros agrícolas, produtos industrializados, como também a cultura. Né? A cultura ela passa a ser vista como uma commodity, no sentido de que ela é fundamental também para a comodidade das pessoas, principalmente no sentido da sua formação intelectual, da sua formação moral. E o que vai ser importante é o seguinte, é que, por exemplo, 1695, só no plano jurídico, né, nós temos a abolição da censura. 1710, temos o quê? Temos uma nova legislação, né, que é o Copyright Act, né, que estabelece um novo padrão, né, inclusive de direitos autorais,
para os autores de obras escritas. Muitos desses autores passam a ser agora também responsáveis pela produção ou até mesmo pela comercialização, né? Isso daí faz com que a Company of Stationers, né, que inclusive vai continuar existindo no século XVIII, mas essa Company of Stationers é muito difícil traduzir o termo stationer para português, porque os stationers existem até hoje, né, que são as papelarias, o local que a gente vai comprar papel, lápis, caneta, etc., né? Foram reconfiguradas, mas existem até hoje. Eram os estacionários, porque eles tinham o monopólio da venda de produtos em papel, inclusive livros, calendários, almanaques, né? Até mesmo jornais, né? Então há uma pressão muito grande dos autores, porque há uma efervescência cultural muito grande depois do 1695. Diversas pessoas produzem e muitas vezes essa produção ela era represada pelo monopólio da Companhia dos Estacionários, né? Da corporação, né, dos estacionários. E o que vai acontecer é que talvez essa seja a primeira lei antimonopolista de uma série de leis que vão ocorrer ainda no século XVIII. O tipo de prática é fundamental para alicerçar aquilo que a gente poderia chamar de um pensamento livre-cambista. Fala-se muito da riqueza das nações, do Adam Smith, né, 1776, como uma defesa teórica do livre-cambismo, mas essa defesa teórica só vai ser possível porque na Grã-Bretanha, em diversos momentos, há um conjunto de práticas e deliberações no âmbito político-judiciário com o objetivo de restringir os monopólios ou então o controle de corporações, né, de ofício ou corporações de qualquer outro nível que fosse, né, em relação ao controle da produção, venda ou comercialização de diversos produtos. Isso é muito interessante. Geralmente o produtor e o comerciante, né, que é o famoso bookseller, né, ou publisher, eles eram a mesma figura, né? Então tem essa identificação, por exemplo, muitas vezes quem vendia livro também estava por trás da edição do livro, não exatamente da impressão do livro. Isso aí vai redefinir por completo a questão da autoria, dos contratos, de direitos autorais, né? Enfim, vai ser uma mudança de grande significado que vai rebater lá na frente, né, na luta que o Hogarth vai desenvolver para quebrar o monopólio também dos gravadores, né, em relação às obras de arte. É uma sociedade que está ampliando as potencialidades de consumo entre diversos segmentos, esses segmentos intermediários, né? Porque, por exemplo, hoje em dia seria até difícil a gente fazer uma identificação desses segmentos, né, com base nas hierarquias ou teorias de estratificação social que nós temos hoje. Mas no século XVIII, né, eles viam aquela sociedade como uma sociedade de classes e uma classe média, ou classes médias, né, como eles se referiam. Não existe uma palavra em inglês para designar burguesia, ou eles importam do francês, né, bourgeoisie, ou então utilizam o mesmo termo que eles usavam no final do século XVII, início do século XVIII, referindo-se aos protagonistas da Revolução Industrial, os grandes capitães da indústria, como homens pertencentes às middle classes, né? Ou seja, no francês isso não existe, nas línguas outras latinas isso não existe. Então esses segmentos intermediários, eles incluem pessoas que, por exemplo, ganham desde 50 libras por ano, que era muito dinheiro no século XVIII, início do século XVIII, né? Até pessoas que ganham 2, 3 mil libras por ano, né? Que era muito, muito dinheiro mesmo. Então, essas pessoas vão ter acesso ao mercado consumidor, né? Principalmente, quanto mais ganhavam, né? Tinham acesso às commodities, tinham acesso à compra de livros, né? Poderiam ir a um teatro, às galerias de arte, né? Poderiam, talvez, os menos aquinhoados desse setor intermediário poderiam não ter quadros originais, mas comprar gravuras para ornamentar as suas salas, as suas casas, enfim. É um mundo de possibilidades que se abre para o consumo e que está na base disso que a gente chama de uma revolução comercial, uma revolução do consumo. E o lazer, ele passa
também a ser um objeto de desejo e objeto de consumo. E no meu caso particular, eu estudo, por exemplo, um tipo específico de lazer e entretenimento, que são os cursos de filosofia natural e experimental fornecidos por professores newtonianos. Então, são novas possibilidades de lazer e entretenimento vinculadas a uma perspectiva de um lazer racional, inclusive, de um entretenimento racional, né, em que as pessoas estão se entretendo e, ao mesmo tempo, estão adquirindo cultura, formação, se aperfeiçoando, né, enquanto seres humanos. Então, se eu entendi, em 1710 e em 1735 até 37, houve momentos decisivos, né, primeiramente para quebrar o monopólio dos editores em relação à produção autoral escrita e depois das lojas de impressão em relação aos gravadores, e nesse momento o William Hogarth teve um papel decisivo. Bem, eu acho que nesse sentido a atuação do Hogarth ela vai ser extremamente importante. Ele vai ser um protagonista dessa luta dos gravadores, né, para acabar, né, com o monopólio às suas atividades por conta das corporações e também das diretrizes que elas impunham sobre a arte, né, da gravação, que é um processo bastante complexo, né, diferente de pintar. O Hogarth ele vai ter nos anos 1730, na primeira metade, duas obras que vão ser extremamente pirateadas. Era uma prática bastante comum. Mesmo com as restrições corporativas, né, a pirataria de livros e de obras, assim como falsificação de obras de arte, né, era uma coisa muito comum. Né? E ele tem duas grandes obras que vão sofrer esse problema. A primeira é uma série que ele pinta em 1731, chamada a Harlot's Progress, ou seja, Progresso de uma Meretriz. Progresso é no sentido dúbio, no sentido do escárnio, né? A outra é uma série pintada de diversas gravuras, né? Também é uma série grande, pintada entre 1733 e 1735, chamada A Rake's Progress, ou seja, o progresso de um libertino, né? Que era uma coisa que a moral, digamos assim, ilustrada está muito preocupada de enquadrar esses libertinos, né? Aquelas pessoas que efetivamente abusavam da liberdade, né? Aquela ideia certa da liberdade, mas com responsabilidade. Ele reúne um conjunto de gravadores profissionais, né, de Londres, entra em contato com o parlamento. O Hogarth era uma figura fantástica no ambiente cultural londrino. Ele frequentava as casas de café, clubes, e então ele tinha contato e amizade com parlamentares, com gente influente. A sugestão que ele dá vai ser muito bem encampada, né, por certos segmentos parlamentares, e ainda em junho, né, de 1735, 25 de junho de 1735, o parlamento aprovou o chamado Engravers Copyright Act, ou seja, Lei de Direitos Autorais dos Gravadores. Pela primeira vez reconhecia o direito intelectual e autoral pleno sobre as artes visuais por seus próprios autores. A partir daí, os autores, né, seja de pinturas ou mesmo de gravuras, eles têm os plenos direitos, não só sobre a produção, como a comercialização. E o Hogarth ele estabelece todo um esquema de comercialização a partir daí. Né? Então, Luiz Carlos, agora para concluir, nós queríamos ouvir os seus conselhos para os jovens pesquisadores interessados em estudar a história da Inglaterra. O que você tem a dizer a eles? É interessante porque uma coisa que sempre me deixou assim curioso, né, é porque historiadores norte-americanos, ingleses, franceses e outros, né, vinham aqui estudar o Brasil, chamados brasilianistas, e a nossa capacidade de estudar as histórias, né, de outros países, em diversos períodos, né, era bastante limitada. A gente não tinha esse tipo de... A gente tinha uma prática historiográfica muito circunscrita, né? De certo modo, muito provinciana, né? Porque os historiadores brasileiros, com raríssimas exceções,
eles se dispunham a focalizar outros temas, a entrar em outros tipos de temas, né? Até que, com a nossa profissionalização, né? Ou seja, para estudar Espanha, para estudar Portugal, você tem que ir lá, você tem que pesquisar nos arquivos, tem que dialogar com a bibliografia, né? E a mesma coisa, né, com a história da França, da Inglaterra, enfim, em qualquer outro país, do Japão, da China. E isso, em universidades europeias, universidades norte-americanas, era comum, uma atitude comum. Se o indivíduo dá aula de história do Oriente, ele tem que pesquisar sobre aquilo. Se dá aula sobre história do Brasil, ou história, enfim, qualquer outro país latino-americano, ou da África, ou da Europa, tem que pesquisar sobre aquilo. Então, é a questão da indissociabilidade entre o ensino e a própria pesquisa. Tem que ler os livros que são editados em inglês, né? Há pouquíssimas coisas traduzidas no Brasil, né? Então, e aí talvez seja uma notícia não tão muito boa, porque a gente tem que adquirir os livros de editoras a partir de sites eletrônicos, etc., ou ingleses, britânicos, ou então norte-americanos, porque aqui não há importação, né? Então o desconhecimento é muito grande. A proficiência é importante para isso, né? Em segundo lugar, para o próprio trabalho com fontes. E em terceiro lugar, né, a pessoa tem que fazer a pesquisa em loco, ou seja, arquivos e bibliotecas inglesas, né? Talvez não só a grande biblioteca, que é a British Library, né? É um conjunto monumental que fica na região de St. Pancras, em Londres, né? Que tem os mais diversos acervos, né? Manuscritos, acervo de artes visuais, e nas outras grandes universidades, né? Cambridge tem arquivos fantásticos, Oxford tem arquivos fantásticos. A proficiência na língua é importante para a pessoa poder fazer um bom levantamento de fontes, né? Poder, por exemplo, dialogar com a administração das universidades, das bibliotecas, às vezes no sentido de fazer encomendas, de solicitar autorizações, né? É claro que poucos são aqueles que têm recursos próprios e podem programar uma viagem à Inglaterra para fazer pesquisa. Eu acho que no nosso meio acadêmico, pouquíssimas pessoas podem fazer isso, até mesmo porque a Inglaterra é um país muito caro, né? Nós temos gasto com a passagem aérea, gasto com acomodação, gasto com alimentação. Quem não tem condições, que é a grande maioria dos pesquisadores, tem que, ou seja, estar no programa de doutorado, né? Pedir uma bolsa de pesquisa, ou então num programa de pós-doutorado, né? Pedir uma bolsa de pesquisa a CAPES, ao CNPq, ou então as FAPES, né? As agências estaduais, no sentido de obter um certo auxílio, né? Eu sei que muitos vão falar, como? Está tudo fechado hoje em dia no Brasil por causa da crise, por causa da situação política catastrófica que a gente vive, mas eu sou otimista. Eu acho que isso não vai durar para sempre, isso vai passar. Vamos reconstruir as coisas, vamos lutar para reconstruir as coisas, a dignidade da atuação universitária, da pesquisa universitária profissional, né? Então, novas chances certamente vão ser colocadas, vão ser abertas. Eu espero que numa proporção até igual ou superior aos melhores tempos que nós tivemos desde que houve uma profissionalização maior da pesquisa universitária. Eu acho que no futuro, com a recuperação da capacidade de investimento das agências de pesquisa, de financiamento, numa redefinição política muito grande, eu particularmente eu creio muito nessa possibilidade. Eu acho que nós vamos voltar, principalmente os mais jovens, que são aqueles que mais necessitam de apoio institucional para a pesquisa, para o desenvolvimento de seus trabalhos, né? Sejam trabalhos doutorais, sejam trabalhos pós-doutorais, né? E nós, né, mesmo professores universitários, que necessitamos também de apoio e amparo dessas instituições de fomento para o desenvolvimento de nosso trabalho, desde comprar um simples livro, né, até realizar uma viagem de pesquisa, participar num congresso. Nós não devemos esmorecer, né, e continuarmos a nossa saga,
né, no sentido do desenvolvimento da manutenção dos nossos projetos de pesquisa, por mais dificuldade que isso tenha. Obrigado, Luiz Carlos. Você agora terminou com a sua experiência, né, e com seus sábios conselhos, e essa experiência também nos trouxe mais próximo um contexto no qual a gente tratou das questões da justiça, mas vimos como elas são muito relacionadas às transformações políticas e também culturais, né? E nós vimos esses aspectos todos relacionados entre si. Nós lhe agradecemos muito por estar conosco nessa entrevista. Pedimos a todos os ouvintes que se inscrevam no canal da Companhia das Índias e continuem acompanhando essa série de entrevistas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos e se cuidem. Saúde!